Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e hoje estaremos iniciando o capítulo 4. Vai ser como o capítulo 3, dividido também em duas partes. Então nós vamos iniciar hoje a leitura com o título A Necessidade de um Intercessor. A Bíblia está cheia dos mais tremendos exemplos de intercessão e os seus resultados. Há, porém, certos textos bíblicos que nos deixam grandemente admirados por deixarem uma viva impressão de que a intercessão é imprescindível para a operação de Deus na terra. Chegamos logo à convicção de que nada se realiza aqui sem que haja uma harmonia entre Deus e homens seus, que se tornam intercessores para que seus próprios planos revelados se consumem na vida dos homens e dos povos. Textos sobre intercessão. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isaías capítulo 59, verso 16. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação. Isaías, capítulo 63, verso 5. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo o dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descansei, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isaías capítulo 62, verso 6. Vós que sois seus servos e pelas vossas orações fazei lembrar do Senhor das suas promessas. Não descansei, nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a torne um louvor na terra. Isaías capítulo 62, verso 6, na versão amplificada. Os textos citados deixam claro que Deus age no mundo dos homens como resultado da intercessão feita por um residente do planeta Terra, um filho do homem. Qual a razão? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Deus não viola jamais a sua palavra. Ele respeita a criatura que fez, bem como suas escolhas. Deus criou o homem semelhante a ele, livre, responsável, com capacidade de escolha e o respeita como tal. Deus não age como Satanás, que vem pelo engano, forçando o caminho e levando o homem a fazer coisas até inconscientemente. Pelo contrário, o Criador se aproxima de nós via aliança. Alistaremos alguns dos motivos que atestam a necessidade de um intercessor. Número 1. Deus interfere na vida do homem a seu próprio pedido. Deus tem falado pela boca dos que estão em aliança com ele, revelando qual é o seu desejo para toda a criação. O Espírito em nós também revela o que está em seu coração em relação à igreja e ao mundo, mas como ele deu a terra aos filhos dos homens para que o governassem em perfeita harmonia com os seus propósitos e a palavra. Espera o amém destes a palavra revelada e o pedido de intervenção. A palavra profética revela sua vontade, mas é a nossa intercessão que gera a manifestação da promessa. 2. Deus limitou a sua ação na vida dos homens quando lhes deu livre-arbítrio e entregou-lhe a terra, para que tivesse domínio sobre ela. Qual o limite? O da vontade do homem. Teremos tanto dos tesouros de sua graça quanto quisermos. Em Cristo, o céu nos está escancarado. Por quê? Porque Jesus se tornou filho do homem e colocou-se na brecha a favor dos homens, abrindo-lhes o caminho de volta para Deus. Compete a estes agora a receber a oferta de amor e convidar o seu Criador para ser o Senhor supremo de sua vida. 3. Quando Deus nos fez semelhantes a Ele,
pôs um limite naquilo que poderia fazer aqui na terra, porque fez o homem livre com a capacidade de escolha, decisão e realização. Eis aí a razão para o desgoverno das nações. Adão cometeu alta traição contra Deus e vendeu-se a Satanás, adquirindo sua natureza corrompida. Hoje, as marcas dessa natureza desgradada se estendem por toda a criação. Ninguém jamais poderá culpar a Deus justamente pelas mazelas que tornam o mundo de um verdadeiro inferno. Pois Deus deu a terra aos filhos dos homens e estes é que são os responsáveis pelas tragédias que enchem o planeta. Deus respeita a liberdade de escolha e realização do homem. Este tem usado de uma maneira errada uma tremenda habilidade que Deus lhe deu, que é de escolher. E embora isto pese no coração de Deus, ele o respeita. Se o homem disser, Deus, não quero nada contigo, ele não o forçará, pois sua maneira de nos conquistar de volta para si não é pela coação, mas pelo amor, graça e misericórdia. Deus limitou sua ação na terra e em nossas vidas quando nos deu uma vontade livre, mas está de coração aberto para intervir quando solicitado em fé por aqueles que reconhecem sua soberania e senhorio e têm sua vontade como supremo bem da vida. Não é que Deus esteja limitado em seu coração, mas só teremos dele dentro dos limites do que quisermos. Teremos tudo que ele tem para nos dar, que fomos capazes de verdadeiramente desejar. Quando formos capazes de aceitar de fato o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida e a vontade do Pai for nossa comida e supremo bem do nosso viver, seremos levados a uma posição em Deus na qual conheceremos seus propósitos para nós e para os filhos dos homens e nos levantaremos diante dele para dizer na terra o que ele diz no céu. Será então que sua vontade será feita na terra como ela o é no céu. 4. A intercessão de um homem só pode afetar uma nação. A palavra de Deus é categórica e impressionante. Busquei dentre eles um homem que se levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhe recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 22, verso 30 e 31. Estamos diante de uma tremenda revelação. Deus não queria destruir a cidade, apesar do seu pecado. Por esta razão, buscou um caminho de escape. Qual seria esse caminho? Um intercessor na terra que se colocasse entre ele e a cidade. Como não encontrasse, o juízo teve lugar. Não fora a intercessão de Moisés e Israel teria sido totalmente destruído. Não fora a intercessão de Daniel e o povo não teria regressado da Babilônia. Ló teria perecido em Sodoma. Não fora a intercessão de Abraão. Se Cristo não estivesse à direita do Pai intercedendo por nós, há muitos teríamos perecidos em nossos pecados. Nascemos como filho de Deus pela intercessão e crescemos por meio dela. Tudo quanto alcançamos no reino do Espírito é pela intercessão feita por nós ou por outros. O que está envolvido nesse princípio? Deus trata a cidade, a nação, a pessoa como trata o intercessor. O que Moisés quer dizer quando se coloca entre Deus e a nação pecadora, que acaba de quebrar a aliança depois de experimentar as mais tremendas manifestações da intervenção divina a seu favor e clama: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Êxodo capítulo 32, verso 31 e 32. Ele estava dizendo: Deus, trata-os com graça com que me tratas, ou se não, que eu receba o castigo que eles merecem.
O mesmo Espírito é visto em Jesus quando agonizava no Calvário. Diante dos algozes, levanta os olhos para o céu e intercede: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Em outras palavras, Pai, trata com cada um deles como tratas comigo, seja o teu amor extensivo a eles como é a mim. É por isso que Deus olha para nós via Jesus. Que ministério glorioso se esconde atrás da intercessão. Não admira que Deus, na sua misericórdia indizível, no seu amor sem medida para com os filhos dos homens, buscasse o intercessor, a fim de não ver cair sobre eles a pena de suas próprias rebeldias e transgressões. 5. Deus olha para o homem via intercessor. Consideremos alguns exemplos desse princípio exposto na Bíblia. Ló estava na região de Sodoma e Gomorra, que seria destruída. Deus declara: ocultarei eu a Abraão o que faço? Gênesis capítulo 18, verso 17. A resposta é óbvia. Abraão era seu parceiro de aliança, seu amigo, e tinha um sobrinho em Sodoma. Deus não poderia ocultar-lhe o que fazia. O que se esconde atrás disso é a mesma intenção revelada em Ezequiel. Ele buscava um caminho de escape pela intercessão. Quando o Senhor fala com Abraão sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, segue-se um diálogo interessante em Gênesis, no capítulo 18, verso 20 ao 33. Abraão vai estabelecendo condições para que a destruição aconteça. É importante notar que não foi Deus quem estabeleceu o número de justos existentes na cidade para que esta não fosse destruída. Abraão o fez e Deus concordou. Na sua oração, portanto, ficou estabelecido que Deus só destruiria Sodoma e Gomorra se não encontrasse ali 10 justos. Como não houvesse, a destruição foi inevitável. Agora olhemos para a situação do sobrinho do intercessor Abraão. Tudo quanto este queria era seu livramento. Portanto, vemos anjos indo a Ló e ordenando que se retire da cidade a fim de não ser destruído com ela. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres lá chegado. Gênesis capítulo 19, verso 22. Os anjos estavam, por assim dizer, de mãos atadas até que Ló, objeto da intercessão de Abraão, estivesse fora do perigo, e o versículo 29 do mesmo capítulo declara: ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição ao subverter aquelas cidades. Lembrou-se de quem? De Abraão. Tratou Ló via Abraão. Quando a igreja entender as leis e princípios que regem a intercessão, quando os pais o entenderem, seus filhos não serão destruídos. Olhemos novamente para a oração de Moisés no capítulo 32 de Êxodo, fazendo uma paráfrase do incidente, a fim de destacar os princípios que ora estudamos. Temos o seguinte diálogo entre Deus e Moisés. Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Tenho observado este povo, e eis que é teimoso e rebelde. Agora, pois, permite-me que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Não deixe, Senhor, tu não vais fazer isto, porque se acendeu a tua ira contra teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes e lhes dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Este povo pode ser rebelde, mas é filho de Abraão, com quem tens uma aliança. E Deus
ouviu a oração de Moisés e tratou o povo via Abraão, Isaque, Israel e Moisés. Vejamos mais um exemplo. Deus prometera a Davi um sucessor para o seu trono. 1 Crônicas, capítulo 17, do verso 7 ao 14. Davi tomou a promessa e levou-a a Deus em oração. 1 Crônicas, capítulo 18, verso 16 ao 27. Ele viveu para ver seu filho Salomão no trono e antes de morrer intercedeu por ele. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus testemunhos e teus estatutos e para fazer todas estas coisas e para edificar o palácio para o qual tenho providenciado. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 19. Mas Salomão se encantou com as mulheres e transgrediu contra o Senhor, pelo que este falou-lhe: porquanto houve isto em ti, que não guardastes o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Todavia, não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. 1 Reis, capítulo 11, do verso 11 ao 13. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.